A cerimônia de anúncio dessas instituições. Da Presidência da República. Estamos ao vivo aqui no Canal Gov com imagens do Palácio do Planalto para o início dessa cerimônia que marca o envio dos projetos de lei que criam duas novas universidades, a Universidade Federal Indígena e a Universidade Federal do Esporte. Respeito para a execução do hino nacional. Na data de ontem, o presidente da República sancionou a nova Lei de Incentivo ao Esporte, que estabelece o marco legal para a concessão de incentivos fiscais ao esporte. A lei eleva o limite de dedução do imposto de renda para pessoas jurídicas de 2% para 3% a partir de 2028, mantendo 4% para projetos de inclusão social, além de ampliar os mecanismos de controle e transparência. De 2023 a 2025, foram captados mais de 2,6 bilhões de reais em recursos para projetos esportivos em todo o país. Estima-se que mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas no período. A nova lei de incentivo será uma política fundamental para o fomento e desenvolvimento do esporte brasileiro, assegurando um futuro de inclusão, cidadania e superação para milhões de brasileiros. Foram relatores da nova lei de incentivo ao esporte no Congresso Nacional a senadora Leila Barros e o deputado federal Orlando Silva. Neste momento, ouvem-se as palavras do deputado federal Orlando Silva. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, senhora Janja, senhoras ministras, senhores ministros, colegas parlamentares, atletas, dirigentes esportivos, comunidade esportiva do Brasil. Ainda lembro, quase 20 anos atrás, num momento como esse, a abertura da Conferência Nacional do Esporte, a iniciativa do presidente Lula de enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei que criou a Lei de Incentivo ao Esporte. Aquele momento, presidente, fazia pelo menos 20 anos que a comunidade esportiva brasileira não conseguia compreender
porque um setor como a cultura tinha um incentivo fiscal e o esporte que batalhava tanto não tinha sucesso. Foi graças ao empenho do presidente Lula que nós conseguimos rapidamente em 2006 votar, aprovar a Lei de Incentivo ao Esporte, que transformou o financiamento do esporte brasileiro. O financiamento do esporte através de projetos sociais que atendeu jovens na periferia. Ali tinha a Lei de Incentivo ao Esporte. Cada medalha conquistada por atletas olímpicos e paralímpicos tem um pedaço da Lei de Incentivo ao Esporte. Ali construímos um mecanismo para que empresas, para que o setor privado se irmanasse com o setor público, mostrando a importância que tem como desenvolvimento humano a atividade esportiva, mostrando que, inclusive, a associação das marcas dessas empresas ao esporte tem um grande impacto positivo para alcançar os objetivos econômicos daquelas empresas. Portanto, presidente Lula, o que nós podemos falar para o senhor é muito obrigado. Eu sei que houve um período de muito sofrimento do esporte brasileiro, em que o financiamento foi reduzido, em que programas foram desestruturados. E a Lei de Incentivo ao Esporte foi fundamental para que nós pudéssemos atravessar esse deserto ao lado do Bolsa Atleta. Duas conquistas que têm a marca do presidente Lula. E como eram leis, não foram esvaziadas nem desmontadas. Nesse momento, nós temos que agradecer uma vez mais ao presidente da República, porque sancionou a Lei de Incentivo ao Esporte, agora um pouco diferente, porque agora não ficaremos a cada período buscando renovar, e aquela insegurança jurídica, aquela instabilidade, além de termos ampliado um pouco mais as possibilidades de financiamento. Eu quero concluir, presidente, por dever de ofício, fazendo o registro de alguns deputados: Felipe Carreiras, Bandeira de Melo, Luiz Lima, André Figueiredo, Pedro Paulo, Max Lemos, Douglas Viegas, que está aqui conosco, e Júlio César Ribeiro. 8 deputados federais que foram autores da iniciativa que aprovamos nessa última fase. Não podem estar aqui, mas sei que o coração deles está aquecido porque assistiu o ato em que Vossa Excelência ontem sancionou essa lei. O que podemos falar? Muito obrigado, presidente Lula, pelo seu compromisso com o esporte brasileiro, pela sua compreensão que o esporte é um dos fenômenos que une o Brasil. Unir o Brasil é um grande desafio, e esse gesto que o senhor faz é mais um gesto de reconhecimento quanto à importância do esporte brasileiro. Parabéns à comunidade esportiva brasileira, parabéns ao Brasil. Com a palavra, a senadora Leila Barros. Bom dia a todas e a todos. Estou bebendo água aqui, presidente, porque eu já estou tensa e muito feliz. Eu acho que é um momento muito especial. Cumprimento o senhor de forma muito carinhosa, nossa primeira-dama, Janja, e todos os ministros, né, que estão aqui presentes, ministro Camilo, ministro Fufuca, Gleice, Rui Costa, a Esté e também a Sônia. Enfim, é um prazer estar nesse momento da história, até porque aqui estão os 2 momentos emblemáticos da minha trajetória enquanto ser humano, enquanto pessoa. Primeiro, porque aqui está a senadora da República, mas para além disso, fui uma atleta olímpica, disputei 3 Olimpíadas pelo país, trouxe medalhas, e Deus quis que no momento da história, dentro do Congresso Nacional, eu estivesse senadora da República representando o Distrito Federal, e é uma grande honra, até porque eu sei o que me trouxe, de fato, ao Senado, além do trabalho como secretária de esportes, que tive a oportunidade, foi sim a minha trajetória enquanto atleta. Então, eu gostaria só de reforçando a fala do meu querido Orlando, que foi o relator, cumprimentar também a presidente da Comissão de Esporte, a Laura Carneiro, que ela não está aqui, Cardoso, perdão, ela não está aqui nesse momento, Carneiro, perdão, ela não está aqui nesse momento, mas também foi uma grande aliada nesse processo, assim como deputados e senadores, e de forma muito especial dizer ao senhor que agora
a lei de incentivo ao esporte não é mais uma política de governo. Ela é uma política que se consolida como uma política de Estado. E graças à sua sensibilidade, à sensibilidade do seu governo, dos seus ministros, à sensibilidade do Congresso Nacional, eu também não posso deixar aqui, senhor presidente, de reforçar o quanto que foi importante nesse processo, além das deputadas e deputados, os dois presidentes da Casa, o deputado Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre, assim como os senadores, os líderes do nosso governo, senador Jacques Wagner, senador Rodolfo Rodrigues e também a nossa ministra Gleice aqui, que foi fundamental nessas últimas horas, né, para essa sanção. E dizer ao esporte que agora a lei é permanente, agora nós podemos sonhar mais alto, podemos dar continuidade a todos os projetos, né? É um respaldo maravilhoso aos atletas, aos nossos técnicos, mas para além disso, senhor presidente, o esporte, ele é mais do que formar atletas. Nós temos aqui uma nata de grandes atletas que representam, e para-atletas, que representam com muito amor a nossa pátria. Mas para além disso, a promoção da cidadania. Nós sabemos o que o esporte fez nas nossas vidas, o quanto o esporte é um braço na saúde, na segurança pública, na educação. Um dos maiores legados que eu trago para a política é o seguinte: no esporte, na política, infelizmente, a gente não ama todos, como na vida a gente não ama todos, mas eu aprendi no esporte que o meu era coletivo, a gente tem que se respeitar. E o esporte, nós temos adversário do outro lado da quadra, do outro lado da piscina, enfim, em todas as arenas que nós participamos, nós aprendemos desde muito pequenos a respeitar os nossos oponentes, a escutá-los e, acima de tudo, conviver, socializar. O esporte nos ensina isso. Então, quero agradecer a sua sensibilidade, o seu apoio, e é isso, esporte. Agora a lei é permanente e que venham grandes frutos, para além dos grandes atletas e para-atletas que nós temos aqui, a promoção da cidadania, a esperança de muitos jovens, de muitas crianças que em áreas de vulnerabilidade, seja numa quadra, numa piscina, num ginásio, eles veem suas vidas transformadas, assim como a minha, que sou filha de um mecânico e uma dona de casa, e de muitos aqui que sabem o quanto que o esporte transformou e ainda transforma. Muito obrigada a todos. Agora será exibido o vídeo do Ministério da Educação. A criação da Universidade Indígena é uma luta muito grande. Vai fortalecer a nossa ciência, a nossa identidade, a nossa cultura, principalmente os nossos saberes indígenas. A Universidade Indígena é o sonho, né? Então, agradeço muito ao presidente Lula por estar realizando esse sonho para todos nós, porque a política passa, mas vai ficar a Universidade Indígena. Eu acho que a conquista da universidade, do esporte, ela vai ser muito grande para a gente ter mais áreas de pesquisa no esporte, pesquisa, extensão. A criação da universidade, né, eu acho que é fantástica. O cara pode fazer marketing esportivo, ele pode fazer gestão esportiva, ele pode ser treinador. Saber que tem pessoas que às vezes praticam uma modalidade esportiva, mas não para nível de competição, não para alto rendimento. Então, se essa pessoa puder aprimorar isso com o conhecimento acadêmico, ela com certeza vai ajudar. Eu acho que o Brasil, ele precisa criar oportunidades das pessoas seguirem o coração delas. E eu acho que a criação da Universidade do Esporte, ela vai abrir portas para muitas pessoas.
Universidade de Aguepatan, Brasil, o país da educação e do esporte. Pronuncia-se neste momento o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom dia. Bom dia. Eu queria pedir aqui autorização ao presidente para, na minha primeira saudação, eu queria aqui pedir uma salva de palmas a todos os atletas e para-atletas aqui presentes deste país e a todos os povos indígenas, povos originários desse país, que é o motivo de estarmos aqui nesta manhã. Queria cumprimentar o maior presidente da história desse país, o presidente da Educação, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, em nome da nossa querida primeira-dama, Janja Lula da Silva, em nome dela, todas as mulheres. Cumprimentar os ministros, meus colegas, ministro Rui Costa, da Casa Civil, e agradecer todo o apoio, porque isso aqui é um projeto coletivo. A ministra Esther Dweck, da Gestão, meu caro colega e companheiro André Fufuca, ministro do Esporte, em nome de quem cumprimento todos da área do esporte, a minha querida Sônia Guajajara, que ali se acidentou com o pé, mas em nome dela cumprimentar todas as lideranças indígenas, cumprimentar também aqui a nossa ministra Gleice Hoffmann, ministra do Estado da Secretaria de Relações Institucionais, mas também cumprimentar aqui a minha querida ministra Marina Silva, está aqui ela que foi responsável agora pela grande COP que tivemos. Cumprimentar também o ministro Sidônio, o ministro Marcos Antônio Amaro, aqui do gabinete, mas também queria de forma muito especial cumprimentar nossa ex-colega, ex-ministra, nossa querida Ana Moza, aqui presente. E dizer que nós vamos contar muito com a sua colaboração nesse projeto. Bom, eu queria cumprimentar os senadores, em nome da senadora Leila Barros, um entusiasta desse projeto, em nome de todos os senadores e do deputado Orlando Silva, ex-ministro do Esporte, também em nome de todos os parlamentares aqui presentes. Presidente, cumprimentar os reitores e reitoras, que eles ajudaram muito e têm ajudado muito nesse processo, em nome da reitora Rosana da Universidade de Brasília. Então, eu queria aqui agradecer a todos os reitores e reitoras aqui presentes. Cumprimentar o Gessen, professor da Universidade de Brasília, ativista e antropólogo, filósofo e escritor. Cumprimentar o Anderson Arantes, aluno do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, neste ato representando todos os alunos indígenas. Cumprimentar o Micael Guarapaju, pai, e o Varaiju Gá, espero que eu tenha pronunciado certo, representando aqui o povo Guarani. Cumprimentar aqui a Verônica Hipólito, neste ato representando os atletas paralímpicos aqui presentes. Cumprimentar o Caio Bonfim, representando os atletas olímpicos aqui presentes, aqui de Brasília. Cumprimentar toda a equipe do MEC, em nome do secretário executivo Leonardo Barquini e do nosso secretário de Educação Superior, Marcos Vinícius, aqui presente. Cumprimentar a Joênia, presidente da FUNAI, ela tem sido parceira importante desse projeto. Cumprimentar a Bianca Borges, presidente da UNE, o Arlindo Baré, presidente da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, e a Rita Potiguara. Bom, eu vou, presidente, me deram aqui a missão de, vou até contar aqui o tempo, de apresentar em linhas gerais a ideia do projeto, dos dois projetos. Mas antes disso, eu queria fazer aqui colocar aqui alguns números. Por que o presidente Lula é o maior presidente da educação da história desse país?
quando a primeira universidade federal criada nesse país foi em 1920, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se não me engano, foi em setembro, mês 9, aliás, agosto, de setembro. E desde quando o presidente Lula assumiu em 2002, com o compromisso, e mais importante, de dar oportunidade para filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras desse país ter acesso ao ensino superior, só no governo do presidente Lula nós só tínhamos 134 campi de universidades até 2002. Depois do presidente Lula, só no governo do presidente Lula, nos 2 governos do presidente Lula, e com essa ação de hoje, presidente, o senhor vai abrir 143 campi no todo o Brasil, nesse país, mais do que foi feito em toda a história desse país. E se nós formos computar os campi também criados pela presidenta Dilma, nós vamos chegar a 196 campi, quase 200 campi, comparado com toda a história anterior de 134 campi. Portanto, presidente, por isso que o senhor é o presidente da educação, do ensino superior desse país, o senhor vai ficar na história desse país. Em número de vagas, por exemplo, nós tínhamos em 2002 apenas 543 mil vagas nas universidades federais, na graduação, só na graduação. Hoje, no censo de 2024, nós triplicamos, são quase 1.400.000 alunos na graduação, só nas universidades federais desse país. Em termos de pós-graduação, presidente, nós saímos de 51 mil alunos para 197 mil, quase quadruplicamos praticamente o número de alunos na pós-graduação só nas instituições federais desse país. E se formos falar nos institutos federais, antes do presidente Lula nós só tínhamos 140 campi, e com os novos campi que estão sendo implementados nesse terceiro governo, presidente, nós vamos chegar a 792 campi de institutos federais em todo o Brasil. É bom lembrar que 2021, no governo passado, principalmente no orçamento de 2021 e 2022, foi o pior orçamento das nossas universidades, da história das nossas universidades. E precisou o presidente voltar, porque foram 6 anos sem reajuste, sem concurso público, presidente. 10 anos sem reajuste de bolsas, obras paralisadas, sem investimento nas nossas universidades. E o senhor ampliou o orçamento de 2022, comparar nominalmente o orçamento desse ano, que foi inclusive encaminhado para a LOA do Congresso Nacional, presidente, o senhor está ampliando em 39,6% o orçamento das nossas universidades federais em todo o país, comparado com o início do governo anterior. O senhor reajustou o salário, ampliou o auxílio de saúde, creche, alimentação, autorizou concurso público. Inclusive, só nesse período agora foram 9.500 vagas, 6 anos que as universidades não contratavam um professor e um técnico. Só nesse governo do presidente Lula já autorizou 9.500 vagas de professores, inclusive vai nos permitir também criarmos essas 2 universidades aqui hoje. Incluiu, ministro Rui, a universidade pela primeira vez no PAC, e são mais de 9,5 bilhões de investimentos nas instituições de ensino federal desse país. Reajustou as bolsas. O senhor, presidente, nos cumpriu a missão dentro do Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, criarmos cursos nessa área para nossas universidades. E elas já vão ser ofertadas, presidente, agora no SISU do ano que vem. Serão 2.200 vagas na área de inteligência artificial nas nossas universidades e 3.200 vagas de cursos na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ampliando o acesso hoje no mundo moderno. Ampliou a assistência estudantil em 43,7% de 2022 para cá e reajustou as bolsas de indígenas e quilombolas que estão aqui pela primeira vez, e até 2026 todo aluno quilombola e indígena nas universidades federais terá a bolsa de assistência estudantil nesse país. Portanto, presidente, é importante destacar o seu compromisso com a educação e por que nós estamos aqui hoje. Porque era uma demanda histórica, eu quero aqui começar a apresentação, uma demanda histórica, a criação da Universidade Federal Indígena desse país. Então, eu controlo ou vou pedir para passar? Pode passar.
A Uninde vai ser a primeira universidade federal criada na história desse país. Pode passar. A universidade é uma iniciativa do governo federal para a formação de indígenas a partir de um modelo educacional que fortaleça as identidades, os saberes tradicionais, um diálogo da educação não indígena. É uma demanda histórica, repito, reafirma a diversidade como princípio e autonomia dos povos originários desse país. Vocês terem fortalece, presidente, a identidade, cultura e as línguas indígenas. Nós temos 274 línguas indígenas e 305 povos indígenas nesse país. Pode passar. Esse foi um processo, e aqui eu queria agradecer muito à ministra Sônia Guajajara, que foi toda parceira. Eu fui aqui eleito, porque como vai ser vinculado ao MEC, de apresentar. Mas todo o processo foi discutido e dirigido, organizado pelo Ministério dos Povos Indígenas, aqui da ministra Guajajara, a quem eu queria pedir uma salva de palmas a toda a sua equipe. Nós fizemos um processo de escuta desde 2024, aqui os representantes que vão falar. Foram 20 seminários em todas as regiões do Brasil, e que eu agradeço aos reitores. Envolveram professores, especialistas, foram 3.272 pessoas envolvidas nesse processo de escuta, na construção dessa universidade. Foi organizado, repito, pelo MEC e pelo Ministério dos Povos Indígenas, inclusive definiu o local da sede da universidade, que vai ser aqui em Brasília. Pode passar, que vai ser aqui na capital, porque houve uma disputa de onde seria, né? E aí tem uma demanda também que no futuro a gente possa ampliar para as outras áreas. Então, aqui são os pilares: garantir a autonomia dos povos indígenas com a promoção do ensino, pesquisa e extensão sob uma perspectiva intercultural, valorização de seus saberes, línguas e tradições, produção de conhecimento científico em diálogo com práticas ancestrais, fortalecimento da sustentabilidade socioambiental. Ministra Maria, isso é um ponto fundamental para essa universidade, e formação de quadros técnicos capazes de atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos territórios indígenas, inclusive na formação de professores indígenas nesse país. Então, pode passar. Então, a universidade vai estar aqui, a sede da universidade vai ser em Brasília, mas também será uma universidade que vai ter uma rede de atuação com todas as outras universidades federais, no sentido que já trabalham, que tem uma especificidade presente, uma especificidade que trata a questão indígena no Brasil. Pode passar. Ela vai ter uma infraestrutura acadêmica, estudantil e cultural, que é acadêmica, tudo que há de melhor, de biblioteca, de sala de aula, de auditório, de laboratórios. Vai ter moradia estudantil para todos os alunos dessa universidade, espaço de convivência, ambientes de ritos e cerimônias, observatório da vida estudantil. E uma coisa importante que foi construída pelo GT, que é ter um Instituto Intercultural Indígena como órgão complementar, com espaço de intercâmbio cultural, memória e artes, dentro da própria universidade, com programações permanentes em relação a essa questão. Pode passar. Bom, aí foram alguns cursos que foram sugeridos durante de graduação e pós-graduação pelo grupo: Gestão Ambiental e Territorial, Gestão de Políticas Públicas, Sustentabilidade Socioambiental, Promoção das Línguas Indígenas, na área de saúde, na área de direito, enfim. Claro que isso vai ser um processo ainda, que eu vou falar agora como vai ser as etapas. Pode passar. Bom, aí vai ser um pouco o cronograma. Eu não coloquei datas porque vamos depender da aprovação, mas a criação do GT já existiu. Hoje o presidente Lula vai estar assinando o decreto, aliás, o projeto de lei que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. Eu vou pedir muita ajuda dos nossos senadores e deputados para a gente poder aprovar o mais rápido possível. Depois dos próximos dias, vamos estar criando uma portaria da comissão de instalação dessa universidade, com representantes de vários setores. Nós vamos definir isso também, se for uma coisa definida também no GT. A partir da aprovação do PL, presidente, nós vamos nomear um reitor pro tempore, que ele vai ficar responsável pela implementação dessa universidade, já oficialmente nomeado. E aí vai pensar na questão da infraestrutura, do quadro de pessoal, da gestão administrativa da universidade, a questão orçamentária, dos regimentos, enfim, toda a questão burocrática, como também a construção da formalização dos cursos, da questão pedagógica. E vamos definir quais são os primeiros cursos que nós vamos iniciar
as atividades e aí iniciar as atividades dessa universidade e aí concluindo essa etapa. Dizer que nós estamos aqui negociando um local importante aqui em Brasília, mas estamos em negociação, porque é uma área já construída, isso adiantaria muito o início das atividades, mas essa aqui é a proposta, inclusive, que vai ainda ser mais aprofundada na comissão de instalação. Então, presidente, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar e pedir uma salva de palmas a todos os povos indígenas, porque eu acho que o Brasil é uma dívida que esse país tinha com os nossos povos indígenas. E pode passar. E o nosso segundo projeto é a Universidade Federal do Esporte. Isso é uma demanda do presidente há muito tempo, ele vinha nos cobrando isso, né, Fufuca? Inclusive o Edinho, que está aqui presente, nós conversamos muito sobre isso. E a ideia, pode passar, é também uma iniciativa do governo federal para formar profissionais do esporte e fomentar essa atividade do nosso país. Nós sabemos democratizar o acesso, nós sabemos muitas vezes a dificuldade de ter acesso a discutir a questão do esporte do ponto de vista profissional nesse país, e aí formação de gestores, formação de profissionais qualificados, enfim, olhar para a questão da gestão e para a ciência do esporte. Então, essa é a ideia de dar uma grande contribuição a um país que é apaixonado pelo esporte, que descobre grandes talentos, muitas vezes por iniciativa individual de cada um, e nós estamos querendo colocar isso como dentro da ciência, dos estudos, da orientação. Existem técnicas para isso hoje, tanto para formação de técnicos, de gestores, de atletas, de profissionais. Então, essa é a ideia da Universidade do Esporte, que não teve, pode passar a próxima lâmina, que não teve, vou já falar que não teve as etapas da Universidade Indígena, portanto vai ser um processo ainda maior de discussão, né? Eu quero dizer aqui que nós vamos convidar todas as entidades paralímpicas e olímpicas e atléticas e de todas as áreas do esporte profissionais para discutir a formatação dessa universidade, mas esses são os objetivos claros: formação de recursos humanos de excelência, capacitação de profissionais, incentivo à pesquisa científica e tecnológica, fomenta a acessibilidade e inclusão, valorização da diversidade esportiva, garantia de acesso à educação formal, aprimoramento do desenvolvimento esportivo no Brasil, promoção de equidade de gênero também, e a promoção da equidade étnico-racial são alguns dos objetivos dessa universidade. Pode passar. A ideia também é que a sede dessa universidade seja em Brasília, e nós também já estamos tentando negociar uma área bastante privilegiada aqui de Brasília para a instalação dessa universidade, uma área nobre aqui de Brasília, pode passar. Ela teria também centros de excelências regionais. Em cada região nós teríamos centros de excelências, seriam os braços operacionais da nossa universidade sede aqui em Brasília, em todo o país. E pode passar, e teríamos os polos da Universidade Aberta do Brasil, para a gente levar cursos para todas as regiões do Brasil, através de cursos à distância e semipresenciais. Então, essa é a ideia da estrutura organizacional, como funcionaria essa universidade. Pode passar. E aí a mesma coisa, meu caro Fufuca, que eu quero aqui dizer que essa é uma construção junto com o Ministério do Esporte. Eu queria pedir aqui uma salva de palmas para o ministro Fufuca, para toda a equipe do Ministério do Esporte. Esse é um trabalho coletivo, juntos. Então, hoje, como vocês viram, não teve o GT anterior, mas aqui nós vamos hoje assinar, o presidente vai assinar o envio do PL para o Congresso Nacional. Nós vamos criar a portaria da comissão da instalação, e aí essa comissão será mais ampla para que a gente possa aprofundar, Ana Moza, a discussão da formatação dessa universidade, pegar o que há de melhor também de experiência em outros países para trazer também para o Brasil. E nós queremos uma questão de excelência nessa área aqui para o nosso país, aguardar a aprovação do PL. E aí, senadora, nós vamos contar muito com você para a gente aprovar o mais rápido possível lá no Senado, Orlando, e lá na Câmara, o projeto de lei. Vamos, no outro passo será a nomeação também do reitor pro tempore, que aí vai assumir toda a responsabilidade da implantação dessa universidade, e aí definir quais serão os primeiros cursos que nós vamos ofertar, definir exatamente será o tempo que a gente vai negociar a área que nós estamos trabalhando aqui em Brasília e iniciar as atividades
que será a primeira universidade do esporte do Brasil. Estão dizendo que é a primeira do mundo, mas será a primeira universidade do esporte do nosso país. E aí pode passar. E a gente já quer, presidente, o mais rápido possível, já no próximo ano, se possível no primeiro semestre, aí vai depender muito do trabalho da comissão, a gente começar alguns cursos já na UAB, na Universidade Aberta do Brasil, que já é uma expertise que o MEC tem, já tem toda uma estrutura dentro dos polos das universidades federais desse país, e a gente poder iniciar ofertando esses 2 cursos técnicos de futebol e gestão de esporte. Mas isso é uma ideia que será, vamos dizer assim, validada por essa comissão, por esse grupo, a partir da formação dos próximos dias dessa comissão. Eu queria dar um exemplo que a gente está sugerindo, e aí o presidente gostou muito da ideia, mas nós estamos sugerindo aproveitar algumas estruturas do legado das Olimpíadas que nós tivemos no Brasil, para já fazer parte de alguns centros de excelência que funcionariam ligados. Essa estrutura seria ligada à universidade. A primeira seria o Centro de Formação Olímpica, que foi construído, foi um legado. A época era a presidenta Dilma no Ceará. Você vê a foto, a estrutura que tem lá é enorme, pode passar, com tudo que há de melhor, incluindo com hotel para hospedagem de alunos, com quadro, com tudo que há de exigência dos comitês olímpicos, pode passar. Então, a estrutura, essa seria poderia ser um dos centros de formação olímpica, aliás, um dos centros de excelência da universidade, e o outro seria, pode passar, a Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, que também foi um legado das Olimpíadas, que poderia ser também um outro centro de excelência, mas, claro, nós vamos definir melhor isso e vamos definir também as outras áreas dos outros centros de excelência em todo o Brasil. Então, presidente, eu queria encerrar, passei aqui 15 minutos aqui falando aqui, você disse que era 5, mas estou aqui com 15, mas eu precisava apresentar isso, vai dizer que para mim hoje é um dia histórico para os povos indígenas, é um dia histórico para o esporte brasileiro, um país apaixonado pelo esporte, e eu queria mais uma vez agradecer ao grande e maior presidente da educação e o maior presidente desse país, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo seu compromisso, pela sua sensibilidade. Nós estamos distribuindo aí esse card, mais ou menos com algumas orientações já, como ficará as universidades, mas vamos construir juntos, com todos os ministérios, com a Casa Civil, com o Ministério da Gestão, dos Esportes, dos povos indígenas, da educação, com todos, para a gente garantir um sucesso dessas 2 novas universidades que o presidente Lula hoje anuncia para o país. Viva a educação, viva os povos indígenas e viva o esporte brasileiro! Faz uso da palavra o representante dos povos indígenas e professor da Universidade de Brasília, Gessen Baniwa. Porangara Fianamaitá, Requape Huayca, bom dia a todos e a todas. Inicio cumprimentando o senhor, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro da Educação, Camilo Santana, em nome de quem cumprimento os demais ministros e autoridades, cumprimentar nossa querida parenta, ministra Sônia Guajajara, em nome de quem também cumprimento todos os parentes e parentas indígenas. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos muito felizes por esse dia tão especial e histórico para nós, povos indígenas, e particularmente para nós, educadores, educadoras e estudantes indígenas. É momento de celebração e de alegria, muita celebração e muita festa. O lançamento da Universidade Indígena representa um marco histórico construído a partir da luta de gerações de educadores, educadoras, pesquisadores, lideranças e movimentos indígenas. É resultado acumulado de debates, propostas e incidências políticas feitas das bases, nos territórios e nos fóruns de educação,
com destaque para o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, FNEI, que há anos articula esta pauta e sustenta como demanda coletiva. Demanda coletiva. E reconhecimento dessa coletividade, vou pedir aqui com muita educação, carinho, respeito, quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria convidar aqui minha querida parenta Rita Potiguara, da coordenação do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, e do parente Serebi Tucano, que é estudante de medicina. Isso porque tudo o que eu vou falar aqui, os pensamentos não são meus, são pensamentos coletivos, são ideias coletivas, são também lutas coletivas. Por isso, faço questão de não ficar sozinho aqui nesse lugar, porque esse trabalho não é individualizado, e sim, muita gente participa disso. Obrigado pela presença aqui da Rita e do Serebi. A Universidade Indígena é parte de um projeto civilizatório que reconhece os povos indígenas como produtores de conhecimento, com epistemologias próprias, modos de viver e cosmopolíticas próprias, que foram sistematicamente negadas pelas instituições coloniais. A Universidade Indígena é resposta concreta às desigualdades históricas no acesso à formação superior, garantindo que jovens indígenas possam permanecer em seus territórios e estudar a partir de suas referências socioculturais e epistemológicas. É também instrumento de autodeterminação, pois fortalece a autonomia de cada povo na formação de professores, pesquisadores, gestores educacionais, cientistas indígenas, artistas e lideranças, sem subordinação a modelos assimilacionistas. O anúncio da Universidade Indígena acontece em um momento decisivo, com a participação efetiva do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena no grupo de trabalho que discutiu a Universidade Indígena, com representação nacional de intelectuais indígenas experientes na educação escolar indígena e representações de cada região do Brasil, e teve papel central na construção da proposta de decreto e na defesa de uma governança verdadeiramente indígena, multicamp e vinculada aos territórios. A Universidade Indígena, portanto, é conquista e, por isso, precisa ser celebrada. É materialização de décadas de lutas do movimento indígena, de mulheres indígenas, de professores que seguraram a escola nos territórios, dos pesquisadores que escreveram com o corpo e da juventude que se recusa a ser apenas objeto de estudo. É sobre futuro. É sobre futuro, mas é também sobre memória, território, identidade e dignidade. Os povos indígenas têm debatido desde os seus territórios e organizações representativas a criação de políticas específicas voltadas para o atendimento das suas realidades culturais, envolvendo iniciativas inovadoras em resposta aos desafios suscitados pela sua grande diversidade étnica, linguística, societária, cosmológica, ontológica e epistemológica. Em função das diferentes pressões climáticas, econômicas, políticas e outras nos territórios indígenas, a Universidade Indígena possui um papel de relevo para a construção coletiva de respostas para problemas contemporâneos que não afetam somente as comunidades indígenas. A criação da Universidade Indígena no Brasil se insere nesse contexto, destacando a busca por um ensino superior voltada para os desejos e projetos do presente e do futuro dos povos indígenas. A Universidade Indígena é fruto da sistematização do processo de escuta dos povos indígenas do Brasil, em conjunto com a equipe do Ministério da Educação e do Ministério dos Povos Indígenas, a partir da solicitação do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, que aqui temos a honra de representar
e a alegria de representar com a participação das organizações dos movimentos indígenas e instituições de ensino superior parceiras. Por muitos séculos, nós indígenas fomos excluídos dos espaços formais de produção e circulação de conhecimentos. Tivemos nosso sistema de conhecimento, nossas cosmovisões e nossas epistemologias desconsideradas e submetidos a processos educativos colonialistas, homogeneizantes e eurocêntricos. Em resposta a essa violência e injustiça ontoepistêmica que a proposta institucional, curricular e epistemologia da Universidade Indígena está inserida. A Universidade Indígena será uma oportunidade potente para reparar e superar a educação colonial que impôs o achatamento e esvaziamento ontológico do nosso ser indígena, quebrando e fragmentando nossas identidades indígenas e confiscando e desumanizando nossas experiências. Assim, a opressão e injustiça epistêmica resultou no descrédito de nossos saberes, nossas ciências, simplesmente por razões de nossa origem étnica, cultural e geográfica. A Universidade Indígena seja nosso principal instrumento de equidade sistêmica e de resistência das nossas alteridades. Senhor presidente, vou concluindo, é importante destacar, reconhecer e agradecer ao ministro Camilo Santana, a nossa ministra Sônia Guajajara, a secretaria Zara da nossa gloriosa SECADI e aos secretários da CESU, anteriormente Alexandre Brasil e atualmente nosso querido professor Marcos Davi, que desde o início abraçaram conosco esta ideia, este projeto e este sonho que ora começa a se tornar realidade. A todos e a todas nossa profunda gratidão. Senhor presidente e senhor ministro da Educação, um dos nossos maiores sonhos na vossa gestão atual, nesses 525 anos de Brasil, está se realizando com a criação da Universidade Indígena e, com ela, o início da derrubada definitiva da última fronteira da colonização, que é o muro da violência cognitiva e epistêmica. É necessário e urgente processo de superação e reparação dessa violência, com muito respeito, admiração, gratidão, 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 presidente Lula. Muito obrigado. Faz uso da palavra a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Embaixo, bota ela aqui na frente. Tem microfone? Tem, já peguei. Ah, meu Deus. Posso por ali, por ali. Eu e o... Outra pessoa, o Stucket não, ele vai me derrubar. Olha o pé do senhor, presidente. Olha o pé do senhor. Aí, deu. Você vai conseguir ler? Vou. Quer ajuda, Sonia? Acho que está tudo bem, eu acho. Deu? Deu. Olá, minha gente. Bom dia, Zaneco Emo. Bom, hoje eu estou aqui um pouco acidentada, mas é um dia de celebração, né? Então, vamos comemorar.
Bom, senhor excelentíssimo, querido presidente Lula, primeira-dama Janja, querido ministro Camilo, obrigada pela parceria e também pelo adiantar aqui da apresentação. Ministro Fufuca, ministra Gleice, quero cumprimentar aqui também minha querida Esther, ministro Rui, ministra Marina Silva, presidenta Joênia, todos aqui representantes dos atletas olímpicos, paraolímpicos, né? Muito obrigada. Bom, como já disse aqui o meu querido parente Jesse Baniwa, né? Hoje é dia de celebração. Celebramos o resultado concreto dos esforços de professores e professoras indígenas que há décadas batalham por uma educação pública que leve em conta nossos saberes ancestrais e que não exclua, mas complemente os saberes produzidos pelos não indígenas. Entregamos hoje esperança a milhares de jovens que sonham em adentrar alguma faculdade de ensino superior, mas nunca tiveram uma oportunidade. Celebramos aqui o resultado de um efetivo investimento do presidente Lula, que elencou a educação pública e de qualidade como uma de suas metas principais deste governo. Mas, para além dessas grandes conquistas, celebramos hoje uma vitória permanente para os povos indígenas. A Universidade Federal Indígena representa mais do que uma nova instituição de ensino superior. Ela concretiza uma reparação histórica e apresenta para o Brasil e para o mundo uma proposta de pensamento e produção de conhecimento que rompe com a lógica colonial. Segundo o censo do IBGE, a presença de indígenas nas universidades saltou de 9 mil em 2011 para 46 mil em 2022. Um aumento de aproximadamente 36 mil estudantes indígenas, que foi uma conquista das cotas como política afirmativa. Foi um grande passo. E agora, com a criação da Universidade Indígena, damos um salto ainda maior. Uma universidade gerida e liderada pelos povos indígenas vem romper com este ciclo de apagamento da memória, vem revitalizar as línguas e reconhecer o valor das medicinas, filosofias e ecologias indígenas, validando e valorizando nossos saberes. Ao reconhecer as ciências indígenas e promover um diálogo igualitário com outras ciências e tecnologias, a UNINDE vai permitir aprender sem romper raízes. Foi por isso que, desde o início, nós sabíamos que este projeto precisava nascer da escuta dos povos indígenas. E quero aqui aproveitar para já ressaltar toda a participação das secretarias do Ministério dos Povos Indígenas, em especial a Secretaria Executiva, em nome aqui do Dr. Eloy Terena, e também da SEARTE, a Secretaria de Articulação e Promoção de Direitos, que participou de toda a construção desse processo de escuta nos 20 seminários realizados em todas as regiões. Esse processo de construção do projeto de lei promoveu a escuta de educadores e educadoras indígenas, estudantes, lideranças e representantes de 236 povos indígenas diferentes, ao longo dos 20 seminários regionais em todo o país. Participaram desses encontros 3.479 pessoas em todas as regiões ao longo de 2024. Depois dessa escuta, foi estabelecido um grupo de trabalho no MEC, com a participação de organizações indígenas especializadas em educação, como o FENEEI e o CNEI, a Andifes, além da FUNAI e do MPI, para preparar a criação da UNINDE, que já conta com estudo de impacto orçamentário e com um modelo inovador de universidade multicêntrica e em rede. Com base nesse processo de participação popular e amadurecimento administrativo, a Universidade Federal Indígena vem suprir uma lacuna da democracia brasileira,
criando a primeira instituição federal com a missão de reconhecer as formas originárias dos diversos saberes ancestrais. Os conhecimentos indígenas já foram reconhecidos pelo mundo afora e até pelo Acordo de Paris em 2015, mas o Estado brasileiro não havia criado uma universidade dirigida por professores indígenas, capaz de realizar ensino, pesquisa e extensão a partir dos territórios e suas cosmologias. E quero afirmar aqui algo muito importante. Essa conquista histórica da Universidade Federal Indígena é também resultado do chamado que o movimento indígena fez ao Brasil para aldear a política. Esse governo ouviu e hoje entrega políticas públicas estruturantes como esta, fruto da participação indígena nas decisões, da ocupação de espaços de poder e da coragem de transformar a reivindicação em política de Estado, e pela ousadia do nosso presidente Lula. Aproveito este momento onde resgato a importância do aldeamento do Estado e das universidades para fazer uma referência especial à nossa parentíssima deputada Célia Chacriabá, minha parenta, minha irmã, que foi brutalmente atacada no Congresso Nacional. Eu sei que não vão calar uma mulher indígena e você terá sempre o nosso apoio. Muito obrigada por toda a sua força nesse lugar tão importante para o povo brasileiro. Presidente Lula, a criação da Universidade Federal Indígena caminha lado a lado com as ações do seu governo na defesa dos territórios. Não existe educação indígena sem terra indígena. Por isso, hoje avançamos no reconhecimento do território do saber, garantindo que nossas ciências, línguas e memórias tenham espaço e legitimidade no ensino superior brasileiro. Este é um projeto articulado, coletivo, que honra o compromisso assumido pelo governo federal junto às organizações e ao movimento indígena, porque de forma articulada retomamos o Conselho Nacional de Política Indigenista, promovemos a Conferência Nacional das Mulheres Indígenas e caminhamos agora para institucionalizar a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, como demonstração do compromisso com os direitos indígenas. Assim como outras políticas, uma universidade com gestão indígena, comprometida com territórios, com os biomas e com a diversidade de culturas, é um passo concreto em direção à justiça histórica. Não poderia deixar de destacar aqui também o reconhecimento que tivemos na capacidade de gestão em assumir o grande desafio de construir a maior e melhor participação indígena da história das COPs. E entregamos. Presidente Lula, muito obrigada pela confiança. Demos o rosto indígena à COP na Amazônia. E o mundo inteiro viu o compromisso brasileiro com a democracia, com a escuta e com a participação social. E, dentre outros resultados, como o senhor propôs em seu discurso de abertura, a proteção dos territórios indígenas foi reconhecida pela Convenção como uma política de mitigação climática. Ao ser reconhecida, nós já iniciamos implementando. Durante a COP, foram homologados 4 territórios indígenas, foram assinadas 10 portarias declaratórias pelo Ministério da Justiça e foram aprovados 6 relatórios de delimitação pela FUNAI. E pode ter certeza, presidente, que isto não é prevaricação, é o direito constitucional sendo cumprido. Agora, com a Universidade Indígena, vamos investir na capacidade dos povos indígenas de produzir mais conhecimento, gerir uma instituição federal de ensino superior e contribuir para que a educação brasileira se torne mais diversa, mais justa e mais representativa. Esta universidade será aberta a todos, mas será conduzida por uma gestão administrativa e pedagógica indígena, permitindo que circule entre sua estrutura um fluxo genuíno de ideias,
saberes e práticas dos povos indígenas de todo o país. Agradeço a todas as lideranças aqui presentes, aos parlamentares, aos ministros e ministras, e reafirmo meu compromisso com os povos indígenas e com o governo federal na promoção dos direitos e do bem viver. O futuro da educação é ancestral. Nunca mais um Brasil sem os povos indígenas. Muito obrigada. Pronuncia-se agora a representante dos atletas paralímpicos, Verônica Hipólito. Bom dia a todas e a todos. Minha gente, hoje é um dia de comemorar. A gente está falando da Lei de Incentivo ao Esporte Permanente, a gente está falando da Universidade Indígena, da Universidade do Esporte. Então vamos começar de uma forma muito boa. Bom dia a todas e a todos. Muito melhor. Agora eu posso começar a cumprimentar as autoridades. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, Janja. Bom dia a todos os ministros e ministras que estão aqui hoje, especialmente ao ministro Fufuca. Quero também cumprimentar aqui minha grande amiga Ana Moser e cumprimentar a todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras que acreditam no esporte, porque a gente conseguiu uma lei de incentivo ao esporte permanente, com aumento do percentual também, de forma unânime. Isso é uma coisa histórica. Então, Leila, Orlando, Douglas, muito obrigada a todos e todas que acreditaram nisso. E hoje eu tenho que falar que eu não estou tranquila. Se alguém aqui está sentindo um tremor, sou eu mesmo tremendo. Mas começar trazendo, presidente, que na minha vida eu recebi muitos nãos. Mas antes de mim, os meus pais, Josenildo e José Dimas, receberam muitos nãos. Eles vieram do Nordeste para cá e enfrentaram a pobreza. E com eles eu recebi sim. Só que quando eu tive meu primeiro AVC e mais de 200 tumores, foi quando a vida me disse não, porque eu me tornei uma pessoa com deficiência. E quando você se torna uma pessoa com deficiência, você passa a escutar 3 coisas muito comuns. E eu tenho aqui amigos, atletas, Keila, Cássio, Bruno, Cláudio, nosso presidente José Antônio, que sabem muito bem disso. Não, impossível e incapaz. Dizem sempre que nós somos incapazes de estar em qualquer lugar, incapazes de estar no esporte, na educação, na gestão e em qualquer lugar, mas não, nós somos muito capazes. E quem mostra isso todos os dias pra gente é o esporte, porque o esporte, presidente, é transversal, é de todas as áreas. O esporte é educação, o esporte é saúde, o esporte é sobre mobilidade, sustentabilidade, o esporte é sobre tudo. E quando a gente também traz sobre a Universidade do Esporte, nós estamos falando que todas as pessoas vão poder ter uma formação digna. E a gente espera muito que essa universidade seja inclusiva, acessível e diversa para todas as pessoas, que todos nós possamos ocupar todos os lugares, porque isso é o nosso direito. Presidente, quando nós falamos da Lei de Incentivo ao Esporte, nós falamos da maior política pública ao esporte no nosso país. Nós falamos de milhões de pessoas impactadas. Eu fui uma dessas pessoas. No meu primeiro AVC, falaram para minha mãe e meu pai que eu não voltaria a falar e que eles poderiam ir se preparando. E a gente sabe por que seria. E graças ao esporte, isso não aconteceu. Graças ao esporte, eu me tornei uma grande medalhista, assim como muitos amigos meus que estão aqui. Mas isso não é sobre medalha, presidente. Isso é para mostrar que o esporte
Ele não se importa com quem você é, da onde você vem, o que você faz, qual a sua idade, porque eu sei que todos os dias o Senhor dá sua corridinha. Ele não se importa se você é alto ou baixo, gordo ou magro, com mãos, sem mãos, com pernas, sem pernas, andante ou cadeirante. O esporte é para todas as pessoas. Sempre foi, sempre será. E para finalizar minha fala, eu queria, se possível, quebrar o protocolo e chamar aqui meus companheiros de luta no meio do esporte. Então, por favor, Cláudio, Cássio, Keila, Bruno, meu presidente José Antônio. Quero chamar aqui, se possível também, pessoas que sempre lutaram muito por nós, representando todo o Congresso, Leila, Orlando, Douglas. Eu tenho aqui desculpa. Eu tenho aqui em minhas mãos a medalha de Paris de 2024 dos Jogos Paralímpicos. A gente sabe que essa medalha, no alto rendimento, não são todas as pessoas que conquistam, nós sabemos disso, mas nós sabemos que o esporte inspira, o esporte reabilita, o esporte transforma, o esporte mostra que é capaz. E a gente sabe que apesar de não ter entrado no pescoço de todas as pessoas, isso está em todos vocês, porque uma vez que uma pessoa acredita no esporte, todas as pessoas passam a acreditar. Uma vez que o esporte existe, a diversidade existe. Uma vez que o esporte existe, a gente mostra que um mundo melhor existe. Então, viva o esporte, viva o nosso país e viva a lei de incentivo. Vai passar todo mundo lá. Eu vou passar na tua frente, tá? Peraí, deixa eu dar uma fita aqui. Estamos ao vivo aqui no Canal Gov, transmitindo a cerimônia que marca aí o envio de projetos de lei para a criação de duas novas universidades, a Universidade de Ensino Superior, Universidade Federal Indígena e a Universidade Federal do Esporte. A cerimônia realizada no Palácio do Planalto aqui em Brasília, que conta com a presença ali do presidente Lula. Neste momento, ele cumprimentando os atletas paralímpicos, a Verônica Hipólito, atleta paralímpica, que acaba de falar aí sobre a superação dela e a participação dela e a importância da ajuda do governo federal a todos os atletas que competem e representam o Brasil no mundo. E na sequência a gente vai ainda ouvir o presidente Lula. Olha, a iniciativa, né, da criação dessas universidades, ela representa um marco na ampliação do acesso à educação superior pública e gratuita no país, promovendo a equidade, a inclusão e o desenvolvimento humano. A criação da Universidade Federal Indígena é resultado de um processo de escuta e diálogo com povos indígenas de todas as regiões do país. Em 2024, o MEC, em parceria com a FUNAI e universidades, promoveu seminários regionais que ajudaram a formular, portanto, o documento base dessa proposta. O ministro do Esporte, André Fufuca. Bom dia, senhores e senhoras. Como é que vocês me botam para falar depois da Verônica, hein? O discurso mais emocionante que eu vi no dia de hoje, com todo respeito aos demais oradores.
um dos mais emocionantes que eu tive a oportunidade de ouvir. Parabéns, Verônica. Você, além de uma campeã dentro do esporte, é uma guerreira fora dele. Parabéns. Queria primeiramente cumprimentar e dizer que não canso de dizer que tenho orgulho de ser presidente, de ser ministro do nordestino do interior como eu, que ousou sonhar, ousou executar seus sonhos e ousou ser diferente. Ser ministro do presidente que mais construiu creches no Brasil, do presidente que mais construiu institutos federais, do presidente que mais construiu universidades federais e que hoje me dá a honra de, junto com outra maranhense, a maranhense ministra Sônia Guajajara, lançar não mais uma universidade, mas a primeira universidade das Américas do esporte aqui no nosso país. Muito obrigado, presidente Lula. Cumprimentar a primeira-dama, Janja da Silva. Muito obrigado por toda a atenção que você sempre deu ao Ministério do Esporte. A esse ministro que orgulha o Brasil, esse cearense, batalhador, lutador, você, Camilo. Você foi o melhor governador do Ceará e está sendo o melhor ministro. Parabéns. Cumprimentar de forma carinhosa, essa pequena mulher. Pequena mulher, mas o ser humano, ele aprendeu a medir a estatura física. Ele nunca aprendeu a medir a estatura da alma. E quando eu falo dessa pequena mulher, eu falo de uma gigante. Uma gigante que faz história hoje à frente do Ministério dos Povos Indígenas. Todo o meu consideração a você, Sônia Guajajara. Cumprimentar a ministra Esther, ministro Rui Costa. Me desculpe, ministro Rui Costa, às vezes que eu tenho lhe atentado, me desculpe, mas é pelo bem do nosso país. Essa gigante também, nossa ministra Gleise, que eu tenho muito carinho e orgulho por ela. Senadora Leila, grande deputado federal, eu não tenho vaidade de querer ser melhor do que ninguém. Eu sei reconhecer que é melhor. Então, eu queria lhe cumprimentar e pedir uma salva de palmas ao melhor ministro do esporte da história, que é o nosso querido deputado Rolando Silva. Cumprimentar o nosso campeão mundial, Caio Bonfim. Você orgulha esse país, meu amigo. Você orgulha esse país. Ministra Marina. Mas, minha gente, o ministro Camilo elencou aqui em vários apontamentos porque o presidente Lula foi o melhor presidente para a educação. Eu gostaria de fazer o mesmo, não pela educação, mas pelo esporte. Ontem, esse palácio celebrou um dia histórico, dia em que transformou-se a lei de incentivo. Ricardo Laporta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, muito obrigado por estar presente. A você e o nosso querido irmão Zé Antônio, que é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, muito obrigado pela presença. Mas ontem nós celebramos um dia histórico, dia em que transformou-se a lei de incentivo em uma lei permanente, uma lei que não precisa de uma renovação de 5 em 5 anos. Isso não seria possível sem uma grande mulher, uma gigante, que está aqui conosco no dia de hoje. Eu queria uma grande salva de palmas, que é a nossa ex-ministra Ana Moser. Muito obrigado por toda a dedicação para tirar essa lei do incentivo do papel e transformá-la em realidade. Você se pergunta, para quem não conhece o que é a lei de incentivo, mas o que é que isso muda na nossa vida? O que é que isso muda no esporte nacional? Muda e muito. Sem a lei de incentivo não seria possível que o Ministério do Esporte hoje estivesse atuando. Não seria possível que nós fizéssemos esporte no Brasil. No ano passado, presidente Lula, a lei de incentivo atendeu mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de jovens, de crianças, de adultos, de idosos, que sem a lei de incentivo não poderiam exercer o seu esporte, para fazer atividade física, praticar esporte no dia a dia. São mais de 1 milhão de pessoas. E você, Edinho Silva, que talvez seja um dos maiores incentivadores do esporte no país, sabe muito bem do que estou falando. Para quem não sabe quem é Edinho Silva, Edinho foi prefeito de Araraquara. E hoje, quando a gente vê a seleção brasileira de futebol dando show, ele plantou a semente em Araraquara. Sabe por quê? Porque há 20 anos atrás, quando muitos não acreditavam no potencial do futebol feminino, ele acreditou em Araraquara e o time Ferroviário de Araraquara é uma potência no Brasil.
Então, parabéns por ter acreditado longe. Parabéns por ter sonhado longe. Da mesma forma que a lei de incentivo hoje atende mais de 1 milhão de pessoas nos 27 estados do nosso país, nós assumimos o Ministério com mais de 600 esqueletos de obra. Mais de 600. Os centros de iniciação esportiva há 10, 12, 14 anos abandonados. As quadras, os ginásios, os estádios de futebol, os campos de futebol. E o presidente Lula chamou e falou: vamos botar isso para funcionar. Eu não quero esqueleto de obra no Brasil, eu quero que o povo possa usufruir das obras públicas desse país. E das 600 já entregamos mais de 80%. E graças ao Congresso Nacional, que me ajuda muito colocando orçamento no Ministério, e ao presidente Lula, hoje nós não temos 500 obras paradas no Brasil. Nós temos 2.000 em construção nos 27 estados da federação. Nessa semana, que poderia passar como mais uma semana do mês de novembro, tivemos a permanência da lei de incentivo, tivemos o anúncio na terça-feira de mais 260 Arenas Brasil. Quando nós anunciamos, presidente, há 1 ano e meio atrás, as Arenas Brasil aqui, muita gente achou que era fofoca do Fufuca. Mas hoje, das 150 arenas que foram anunciadas naquele dia, nós temos mais de 800 em construção no Brasil. E eu aposto com quem quiser, ano que vem a gente vai chegar a 1.000 Arenas Brasil em construção no nosso país. Quem quiser pode apostar com a gente. Quando assumimos o Ministério, o presidente Lula disse: Fufuca, diferentemente do passado, nós não tínhamos o conhecimento que temos em relação às crianças e jovens autistas no Brasil. Nós não temos que virar as costas, nós temos que abrir os braços. E nós criamos o Teativo, programa esse que eu recebi da ministra Ana Moza e conseguimos espalhar por todas as capitais do Norte e Nordeste do Brasil. E até o fim do ano teremos em todas as capitais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, abraçando mais de 5.000 crianças e jovens autistas que não tinham qualquer tipo de incentivo. Foi a primeira política pública do Ministério do Esporte na história a jovens e crianças autistas. Eu queria, presidente, também relembrar, porque é importante que nós possamos mostrar ao Brasil a diferença que é o presidente Lula à frente desse país e o presidente Lula fora de estar à frente desse país. O Bolsa Atleta, há 14 anos, não tinha reajuste de um único centavo. Um único centavo. E foi após a vinda do presidente que, além de reajustarmos o Bolsa Atleta no ano passado, o presidente já garantiu que nesse ano iremos fazer um novo reajuste para beneficiar ainda mais os atletas do nosso país. Batemos o recorde em 2022, batemos o recorde em 2023, em 2024, e eu não tenho dúvida que em 2025 bateremos novamente o número de beneficiários do Bolsa Atleta. Mas para encerrar, hoje, em um dia que marca o encontro do Brasil com as suas origens. Um dia em que o Brasil corrige um erro não de anos, mas um erro secular. Quando cria a Universidade dos Povos Indígenas. Quando cria a Universidade dos maiores embaixadores que o Brasil tem, que são os nossos atletas. Eu costumo dizer que o atleta, não há embaixador melhor para levar o nome da nossa nação. E a dedicação que eles têm no dia a dia, na luta diária, eles precisavam sim que o governo federal os abraçasse. Eu carrego com muito orgulho, na sala do Ministério, uma medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos dada pelo atleta Leomon, o atleta paralímpico Leomon que está ali. Essa medalha, ela retrata não apenas um cargo simbólico, ela retrata não apenas um objeto de metal, ela retrata a dedicação, o esforço, a luta diária e a superação de milhões de atletas no Brasil. E graças como falei no começo do meu pronunciamento, graças a pessoas que ousaram ser diferentes, como o presidente Lula, nós teremos agora uma universidade do esporte. Uma universidade para capacitar, uma universidade para preparar os nossos atletas, os nossos gestores públicos, os presidentes de federação, mas além de preparar para o presente, preparar para o futuro. Um dos maiores desafios que os atletas do país hoje passam é o dia de amanhã. Quando muitas modalidades que acabam pela questão do próprio físico, pela questão
biológica e fisiológica com 20, 30 anos, o atleta vai fazer o que da vida dele? E agora nós estamos criando uma universidade para que ele possa se preparar. Vai ter curso de marketing esportivo, vai ter curso de direito esportivo, medicina esportiva, enfim, várias áreas que poderão capacitar os nossos atletas, guerreiros, embaixadores de hoje para serem grandes técnicos, grandes preparadores e para poderem, acima de tudo, construir um futuro para o esporte nacional. Meus amigos, o dia de hoje é um dia histórico, mas mais do que isso, é um dia de celebração. Celebração de um Brasil que olha para tudo, que olha para todos e que principalmente que ama o povo do seu país. Muito obrigado, presidente Lula, muito obrigado pela oportunidade de, junto com você, estar fazendo história. E coube, Sônia, pela aqueles percalços que só o destino pode explicar, que 2 maranhenses pudessem hoje participar dela. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. Neste momento, o presidente da República, acompanhado das autoridades do palco, assina a mensagem de envio ao Congresso Nacional do projeto de lei de criação da Universidade Federal do Esporte. A Universidade Federal do Esporte será a primeira universidade pública das Américas dedicada exclusivamente ao esporte e uma das poucas no mundo com esse nível de especialização. A iniciativa colocará o Brasil em posição de vanguarda ao reconhecer o esporte não apenas como prática competitiva, mas como campo científico, tecnológico, social e econômico. Agora, o presidente da República, acompanhado das autoridades do palco, assina a mensagem de envio ao Congresso Nacional do projeto de lei de criação da Universidade Federal Indígena. Concebida a partir de amplo processo de diálogo nacional, a Universidade Federal Indígena foi desenhada para refletir a diversidade e a força dos povos indígenas. Com sede em Brasília e proposta multicamp, ela será um espaço de produção de conhecimento intercultural e contará com cursos tradicionais como medicina, engenharia e direito, e também com gestão territorial, ciências ambientais e de saúde. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero dizer para vocês que hoje é mais um dia dessa semana em que a gente descobre como é possível governar um país fazendo as coisas que interessam a maioria das pessoas que moram no país e não atendendo interesses escusos que não são do interesse do país. Nós começamos essa semana sancionando uma lei que garante que nenhum brasileiro que ganha até R$5.000 pagará mais imposto de renda nesse país. E quem ganha até 7.600 também será,
premiado em pagar menos imposto. Depois, sancionamos a lei que dá ao esporte definitivamente o direito de ser tratado como política de Estado e não como benevolência deste ou daquele governo. E hoje estamos realizando mais um sonho. Um sonho que é o pagamento de dívida ao povo indígena, que se fosse eu que tivesse chegado aqui em 1500 e encontrasse os indígenas, eu ia sentar para conversar com eles e falar: cara, eu venho de uma terra tão pequena, vocês têm uma terra tão grande, deixa eu conviver com vocês aqui, vamos ser parceiros, vamos compartilhar esse mundo aqui, vamos nos associar. Não, mas o que fizeram os que chegaram aqui? Utilizaram os índios como cobaia, como escravo. Tentaram ensinar os índios a religião deles, os costumes deles, e aqueles que não se adaptavam eram extintos. Trabalhava de graça, não ganhava nada e ainda eram chamados de preguiçosos. Quase dizimaram os povos indígenas do nosso país. Graças à resistência de alguns e de algumas, e graças à resistência de pessoas que vieram de lá e não queriam dizimar, nós hoje estamos recuperando a decência, a dignidade dos povos indígenas, que nunca deveriam ter sido tratados da forma que foram tratados no Brasil. Ninguém quis compartilhar com eles. As pessoas quiseram destruir a lembrança dos povos indígenas nesse país. E nós queremos que os povos indígenas sejam, tanto quanto os outros povos que vivem nesse país, tratados com respeito, com carinho e ter o que eles merecem ter: o direito à dignidade, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à sua cultura, o direito a comer, o direito a fazer o que eles quiserem. Essa universidade é para isso, é para devolver para vocês a cidadania e o respeito que um dia tentaram tirar de vocês nesse país. E eu tenho certeza que aqueles que vierem depois de nós, daqui a alguns anos, vão ter certeza de que os povos indígenas vão viver com muito mais dignidade, com muito mais respeito e ser tratados com decência. Porque não basta o Estado demarcar uma terra indígena que tem 1 milhão de obstáculos para a gente demarcar uma terra indígena, e vocês sabem disso. 1 milhão de obstáculos. E quando a gente demarca, achar que por conta própria vocês vão conseguir sobreviver com a dignidade que mereçam sobreviver. O Estado, eu discuti isso com a Marina hoje de manhã, o Estado, ao demarcar uma terra indígena e a demarcar uma terra quilombola, cabe ao Estado também garantir financeiramente que vocês tenham condições de poder viver com decência, com respeito, sem precisar viver de favor. Porque não é possível que a mortalidade infantil nos povos indígenas seja mais do que o dobro de outras partes mais pobres do Brasil. Não é possível que a longevidade indígena seja menos, do que a longevidade minha. Isso está nas condições humanas que a gente tem que permitir que vocês tenham, sem permitir que vocês percam a identidade de vocês, porque são vocês que têm que definir esse meio de vida que vocês querem. E cabe a nós, Estado brasileiro, cuidar para que vocês não sejam violentados na sua cultura, nos seus direitos, nos seus hábitos alimentares, nos seus hábitos de produzir as coisas que vocês querem. Cabe ao Estado servir aos indígenas e não se servir deles. Por isso, essa universidade é uma coisa necessária para dar a vocês um direito que nunca deveria ter sido tirado. E a Universidade do Esporte é a mesma coisa. É uma coisa, a gente não pode permitir que o esporte sobreviva por conta do milagre de cada um individualmente. Sabe, o Ademar Ferreira, ele chegou ao que ele chegou, possivelmente por esforço próprio, porque jamais teve um incentivo do Estado. O João do Pulo
Chegou onde chegou porque era uma coisa da natureza fazer dele o que fez. A Marister Bueno chegou a ser campeão de tênis por esforço próprio. Onde é que estava o papel do Estado de ajudar as pessoas a fazerem mais, a serem mais? A universidade tem esse objetivo. Ninguém vai conseguir fazer na universidade um Pelé. Se bem que eu espero que a gente faça. O Corinthians tem uns 11 Pelé. A gente não vai... O que a gente vai é dar condições, sabe, científicas, técnicas, para aperfeiçoar aquilo que a pessoa já tem. A pessoa nasce com aquele dom. O que precisa é ter chance, ter atleta que não tem um tênis para correr. Tem pessoas que não têm as calorias e as proteínas necessárias para se alimentar. Essas pessoas terão muito menos chance de ser um atleta de alto rendimento. E de quem é o papel? É do Estado. É do Estado. Porque a iniciativa privada é maravilhosa, ela é muito boa, mas ela só entra no jogo quando o cara já é famoso. Porque ela não quer pagar, ela quer ganhar. Ela não faz a propaganda para ajudar o atleta, ela faz a propaganda para ajudar o seu rendimento. Então quem tem que fazer o trabalho para ajudar é o Estado, é o município, é a União. E é isso que nós estamos fazendo quando a gente quer criar uma universidade. Antigamente a gente pensava em criar uma universidade do futebol. O pensamento foi esse. Eu falei, não, gente, o esporte é mais do que futebol. Aonde é que um capoeirista como eu vai ter chance se não tiver universidade do esporte? Então eu resolvi que a gente tinha que fazer uma universidade mais ampla para pegar toda a área de esporte, formar profissionais, qualificar profissionais para que a gente possa ser competitivo. A gente vai ter dificuldade, Camilo, porque também nós temos que saber quais as experiências que tem em vários países do mundo, onde é que tem coisa melhor do que aqui, se é que tem, que eu acho que não tem. Sabe? Mas nós temos que ser um exemplo. A questão das pessoas com deficiência, na verdade, quem tem deficiência é quem acha que tem gente com deficiência que não pode praticar nada. Sabe? Nós temos que despertar uma coisa chamada orgulho pessoal. Sabe? Nós temos que despertar. Todo mundo precisa só de uma chance. Eu visitei aquele Centro Olímpico de São Paulo. Eu vi pessoas que não conseguiam mexer com a mão, mas pelo fato dela estar praticando esporte, ela estava mexendo com a mão. Não é só medalha de ouro, medalha de prata ou medalha de bronze. É medalha de dignidade, de respeito, de decência. Medalha de, sabe, de orgulho, pessoal. Então a universidade tem esse caráter. A verdade é que nós já temos até um lugar para fazer. A gente não quis falar porque falta uma conversinha aqui, outra conversinha acolá, mas nós já temos um lugar para as duas universidades e, se Deus quiser, a gente vai inaugurar isso o ano que vem, se Deus quiser, sabe? Bem, dito isso, eu queria dizer para vocês que eu não gosto muito da palavra governar, eu gosto muito da palavra cuidar. Porque o papel do Estado é cuidar das pessoas. Sabe, é como se fosse uma família. Um pai e uma mãe que tem responsabilidade com a sua família, eles cuidam da família de acordo com a carência de cada um. Todos são tratados em igualdade de condições. Mas tem um que merece um chamego a mais, um carinho a mais. O Estado tem que fazer assim. O Estado precisa pegar aquelas pessoas que mais necessitam, aquelas que mais precisam, aquelas que tiveram menos chance, e tem que dar a mão para ele, trazê-lo. Porque não tem ninguém burro, gente. Não tem ninguém incompetente, porque existe gente que teve e gente que não teve oportunidade, gente que se dedica e gente que não se dedica porque não é motivado.
Eu tenho dito aos professores nos encontros que o Camilo me convoca. Hoje, então, precisamos estar preocupados quando uma criança levanta de manhã e ele não quer ir para a escola, alguma coisa não está certo dentro da escola. Alguma coisa não está certa, porque se a escola estiver dando àquele menino o carinho que ele precisa, ele vai levantar querendo ir para a escola, se ele se sentir bem na escola. Esse é o papel nosso, é criar as condições para que milhares ou milhões de meninas como a Verônica possam ter o mesmo entusiasmo dela, a mesma crença dela, a mesma disposição dela, porque não há nada impossível para o ser humano quando ele tem disposição, quando ele tem vontade. Muitas vezes a própria família tem vergonha da pessoa que tem qualquer problema, tenta esconder a pessoa. Sabe? Então não é possível que o Estado não se mexa nisso. Então o que eu estou fazendo, companheiros, é apenas reconhecendo que o Brasil precisa disso. E depois a bola vai com vocês. E é vocês, sabe, que vão jogar. Nós estamos apenas abrindo a porta, dizendo, entrem. Esse país é de vocês. A qualidade do esporte é de vocês. O que vocês vão ensinar e praticar é com vocês. E o mesmo vale para os indígenas. E quando isso acontecer, a gente vai perceber que o milagre será que a gente vai ter um povo melhor. A gente vai ter as pessoas mais preparadas. A gente vai ter as pessoas mais estruturadas. A gente vai ter as pessoas com mais assistência do Estado para que as pessoas possam suprir as suas dificuldades. Eu sei da importância do Bolsa Atleta. Eu sei da importância. Nessa última Olimpíada, quase que 90% dos atletas recebiam Bolsa Atleta. Sabe? E o Brasil tem que acreditar que é isso que vai permitir que as pessoas pobres pratiquem. Porque se o cara é rico, ele não precisa do Estado. O pai dele contrata o melhor técnico do mundo, o melhor especialista do mundo, o melhor oftalmologista do mundo, o melhor, sabe, especialista. Não. E quem não pode? Quem não pode? Quem é que vai cuidar? É o Estado. É o Estado que vai cuidar. E é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu gosto de falar a palavra cuidar. É cuidar desse país. Cuidar do povo desse país. E cuidar da educação. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho porque eu sou o único presidente da República desse país que não tem um curso universitário. E quando eu digo para as pessoas que eu me interesso pela educação, é porque eu tenho uma obsessão de tentar garantir para os outros aquilo que eu não tive. É garantir para os outros. Possivelmente, se eu fosse formado, se eu fosse, sabe, um cara com doutorado, eu possivelmente ia falar assim, esses caras não têm diploma porque são vagabundos, porque não estudam, porque não querem. Né? É muito fácil, eu já tive, então os outros que se dane. Não. Como eu não tive, eu quero que as pessoas tenham. Porque eu quero provar, sabe, que se as pessoas comerem bem, se as pessoas tiverem chance, se as pessoas tiverem, sabe, ajuda, se as pessoas tiverem espaço para fazer as coisas, todo mundo pode ser competitivo. Quando eu falo que eu quero que uma filha de uma empregada doméstica disputa a mesma vaga com a filha da patroa e que vença melhor, é porque nunca a filha da empregada doméstica tinha tido chance nesse país. Nunca o filho de um pedreiro imaginou ser doutor. Nunca um filho de um catador de lixo tinha imaginado ser alguma coisa, porque o Estado não o enxergava. Ele era invisível. Quando o cara passa coletando lixo aí da rua no caminhão, correndo atrás de um saco de lixo, quem é que dá importância para esse cara? Ninguém dá importância. O que é um catador de lixo? É nada. Não! Ele é um ser humano como nós, que merece ter a mesma oportunidade que nós. É isso que a gente tem que dar.
É isso que nós temos que garantir. E por que eu sou assim? Eu sou assim porque a minha mãe saiu de Pernambuco com 8 filhos para não morrer de fome. Eu tinha apenas 7 anos de idade. Ela se separou do meu pai, foi morar sozinha, criou 8 filhos. E sem diploma universitário, o caçulinha dela virou presidente da República desse país por 3 vezes. Então, se eu pude chegar aqui, significa que vocês podem. Aliás, você tem um discursinho que pode até ser presidente da República. É o seguinte, a gente tem que acreditar que a gente pode. Eu não permito-me levantar um dia achando que tem uma coisa difícil. O que é difícil é apenas um desafio para a gente tentar fazer. A gente não pode levantar de manhã e falar, tem uma coisa que é difícil, não dá para fazer. É mais fácil dizer não, Verônica. É mais fácil dizer não. No governo também é assim. No governo, cada coisa que você precisa, aparece um burocrata para dizer não pode. O estatuto não deixa, a lei não deixa, a portaria não deixa, não sei o que não deixa, o Tribunal de Contas não deixa, sabe, é tudo assim, é tudo não deixa. O país foi feito para não deixar. E eu vim para fazer o que tem que ser feito nesse país. Essa que é a diferença. É por isso que nós vamos fazer tudo aquilo que precisa ser feito nesse país. Pode ficar certo, não haverá nada que a gente não tente fazer. A gente pode não aprovar no Congresso Nacional, que é um direito do Congresso aprovar ou não, mas a gente vai mandar e vai brigar. E agora vocês sabem, meus queridos indígenas e meus queridos esportistas, vocês sabem que vocês vão ter que ir para dentro do Congresso, conversar com os líderes, conversar com os partidos e convencer as pessoas de que eles estarão fazendo um bem aprovando essa lei. Sabe? Se tiver que fazer emenda, faça para melhorar. Piorar, jamais. Melhorar sempre. É isso que é o nosso lema para que a gente possa aprovar. Por isso, Camilo, meus parabéns, Camilo. Meu parabéns, companheira Soninha. E meu parabéns, Fufuca. Eu já percebi que você não é o cara da fofoca, você é o cara do esporte. Então, meus parabéns. E parabéns a todos vocês, deputados, senadores, que aprovaram isso, deputadas. E eu espero que a gente esteja cumprindo uma coisa nobre com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe com muita delicadeza e que a gente possa continuar avançando. Um beijo no coração de todos vocês. Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todos... Nós acompanhamos a cerimônia de envio ao Congresso Nacional dos projetos de lei que criam a Universidade Federal Indígena, UNINDE, e a Universidade Federal do Esporte,